Sasageyo, Sasageyo, Shinzo Sasageyo. Caraca, esse episódio 6 realmente foi muito Sasageyo, Sasageyo. Ah, meu Deus! Fala, mestres, beleza? Thunder aqui. E vamos resumir esse episódio 6 de Shingeki. Que puta merda! Porra, meu amigo, que hype gigantesca que ele fez. As batalhas e a direção desse episódio foi inversamente proporcional à animação bosta do Colossal. Sério, aquele CG tá doendo. Mas eles estão compensando isso fazendo uma sequência de animação fantástica! Ai, meu Deus! Bem, vamos começar do começo, né? Mas antes de tudo, não esqueça de conferir aqui na descrição nossos outros canais, nas redes sociais, o formulário para você concorrer um monte de prêmio no final do mês. E também não esqueça de dar um joinha aí, lembrando que no final tem aqui no card uma pergunta pra vocês responderem, que é isso aí. Vamos que o negócio tá frenético hoje! O episódio começa mostrando um flashback do passado, onde o Eren fala pra todo mundo que ele quer ser o protagonista e matar os titãs tudo. Afinal, o Eren, querendo ou não, ainda é o protagonista, né? Tá bom, a gente sabe que é o Levi, mas enfim, deixa pra lá. E nesse momento ela lembrava do Reiner, falava que caraca, como eu admirava esse cara, como ele era um homão da porra, e do nada ele virou contra a humanidade e ele causou toda essa destruição. Ele e o Colossal, né, foram os dois que fizeram esse estrago todo. E logo depois do flashback a gente já vê o Colossal pegando a Ymir e mais um cara aleatório colocando na boca ou comendo, a gente não sabe exatamente. Quer dizer, eu sei, mas enfim, eu não posso falar, eu leio o mangá. Nisso a gente já fala, ó, é o seguinte, não vamos recuar não, vamos dar porrada nesse filho da mãe aí de 300 metros de altura, ou 70 quilômetros de altura. Quem viu a live tá sabendo dessa piada. E meu amigo, que direção! Que animação sensacional que eles fizeram! Dos brothers pegando, saindo, voando tudo e tentando rodear o Colossal. E o Colossal tentando bater em todo mundo como se fosse um monte de mosca. E o pessoal rodopiando e dando uns piruleta muito louca no ar. E, meu amigo, que incrível! Sério, eles conseguiram concatenar toda a emoção e toda, tipo, a frênese do Shingeki no Kyojin naquele momento. E foi sensacional aquela cena. Sério, foi do começo ao fim empolgante, emocionante, e a música subindo, e os pelos do braço arrepiando, os pelos da perna, os pelos do dente. Cara, foi um negócio muito louco. Pena que essa animação, infelizmente, eles fizeram com CG. O Titã Colossal, eles fizeram tudo CG, ficou meio bosta assim, mas a intensidade da cena e toda a construção foi, assim, sensacional e acabou conseguindo passar por cima desse problema técnico de fazer o Colossal em 3D. Eu entendo o porquê, né, é muito mais barato fazer ele em CG, mas mesmo assim, pô, Wiz, vocês poderiam ter feito aquela cena, tipo, toda normal, assim, né? Tanto que quando tava terminando a cena, eles fizeram em 2D mesmo, e ficou muito bom. Mas enfim, eles escolheram fazer isso, a gente entende, e pelo menos não, mérito do Wiz e do diretor, claro, inclusive, de ter feito aquela cena muito melhor do que a própria animação do Colossal. E caraca, foi muito bom. De verdade, foi excelente. Foi uma das melhores cenas dessa temporada. Só que infelizmente o pessoal não conseguiu atacar ele, porque quando tava todo mundo chegando perto assim, ele soltou aquela fumaceira toda, tentando fritar todo mundo. Ou melhor dizendo, assar, né? Porque aquela fumaça toda e quente do jeito que era, ia assar o povo tudo, ia virar tudo frango a passarinho. E o pessoal recuou, porque não dava pra bater de frente com ele. E depois disso a gente já parte pros brothers que estão brigando lá embaixo. E o Eren começa a tomar uma sapecada do Reiner, feia, mas feia. Ele vai bater e toma uma muqueta na cara. Ele vai bater de novo e toma mais uma. E cada porrada que o Reiner dá, ele simplesmente desmonta o Eren. É incrível. Tanto que no meio do episódio a gente teve aquela muquetada do Reiner jogando o Eren lá pra longe. E eu ri nessa cena. Eu acho que todo mundo deu risada nisso. E também, claro, como sempre, o Shingeki no Kyojin é uma fonte muito rentável de memes. Fizeram memes com isso! Ah! É bem essa minha vida, né? Tomando muquetada do Strike. Depois do Eren apanhar mais do que eu apanho do Strike, a gente teve a cena dele lembrando um pouco do passado, né? Tanto que ele fala, quando ele tá começando a ter aqueles flashbacks que, puxa, então é assim que a gente vê a nossa vida passando diante dos nossos olhos antes da gente morrer? Então é assim que funciona, é assim que funciona. E nesse flashback ele tava lembrando como ele tomou um cacete da N. Da N se dando uma de coitadinha, falando, pô, eu só tô usando uma técnica contra alguém que é mais forte do que
eu, mas a Annie é mais forte do que ele. Ela só queria sacanear o cara. Tanto que ela deu depois uma chave de cotovelo, de baço, de um não sei o que. Eu não manjo muito bem desses golpes de MMA muito louco. O Eren tava quase pedindo arrego, já falou, não, desista, você ganhou, meu amigo, você ganhou. Aparece do nada um Reiner voando pra cima dele, porque a Mikasa ficou putaça e jogou o Reiner pra cima do Eren, ou melhor dizendo, da Annie, e a coisa ficou tensa entre as duas. Tava uma torta de climão aquela situação que meu amigo tava tenso, tensíssimo. E eu não gostei porque o episódio não mostrou as duas comendo um rabo da outra. Eu queria ver o arranca-rabo entre elas. Eu queria ver a treta comendo solta. Eu queria ver puxão de cabelo, furada nos olhos, chute no baço e é coisa do tipo. Porque se riscasse o fósforo, pegava fogo. Aquelas duas já estavam querendo se comer na porrada faz tempo. Pra falar a minha verdade, a Mikasa quer comer todo mundo na porrada que chega perto do Eren. É isso que dá você ser um protagonista meio frouxo, aí os outros têm que te proteger, né? A vida. Tanto que, inclusive, quando o Eren tava lutando com o Reiner, ela tentou bater no Reiner de qualquer jeito. Ela gastou todas as lâminas dela, dando no meio da couraça. Ela tem uma armadura blindada. Você vai tentar dar espadada numa armadura blindada. E outra, tinha espacinho sim pra ela acertar a carne dele antes da armadura do Reiner quebrar. Precisaram falar pra ela, olha, ataca junta, que daí você consegue bater direito. Mas enfim, antes da Mikasa conseguir finalmente acertar o Reiner em algum ponto, o Eren começou a usar aquela técnica que ele tomou da Annie. E foi exatamente isso que ele falou. Poxa, se vocês queriam destruir a humanidade, não deveriam ter me ensinado a lutar. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido biológico. E numa sequência de MMA, de um agarra-agarra, puxa-puxa, meu amigo do céu, tava parecendo sexo aquele negócio. O Eren começou a quebrar o Reiner inteirinho, fazendo várias chaves de mão, de pé, de barriga, de cabeça, não sei como funciona esses negócios de chave, e conseguindo assim destruir o Reiner. Arrancou até o braço do maluco. E no final, quando ele conseguiu prender de fato a cabeça do Reiner e a Mikasa conseguiu cortar um tendão dos pés dele, uma das pernas dele, e o negócio tava assim, falando, finalmente o Eren vai ganhar, finalmente o Eren vai fazer alguma coisa. A gente vê um brother lá em cima, meio que se jogando literalmente em cima dos dois. O Reiner foi empurrando o Eren até um certo ponto, ele deu um berro colossal e só vemos o bichinho lá de cima da muralha, quebrando suas costelas e... caindo com uma precisão mais exata do que cocô de pomba. E numa cena incrivelmente bem dirigida e bem animada, de novo, ele vai cair em cima dos dois e pum, acaba o episódio. Uau, esse episódio realmente foi corrido, cara. Foi Sasageyo o tempo todo aqui. E sério, eu não tenho muito o que falar, só tipo aplaudir mesmo, porque foi um episódio muito bom, de verdade. Foi o melhor episódio da temporada, talvez tenha sido até um dos melhores episódios de Shingeki como um todo. Foi realmente muito bom. Eles conseguiram pegar toda a intensidade que Shingeki já tem e transformar isso em suas cenas de ação, fazendo os negócios ser frenéticos do começo ao fim. Claro que teve muitas, mas muitas cenas de flashback, mas o que seria um bom anime sem cenas de flashback, né? Quando o nosso querido Tezuka fez o Astro Boy em 1900 e Guaraná com rolha, ele já colocou na Bíblia dos animes o seguinte: para uma obra ser considerada anime, ela deve ter no mínimo 40% de flashback. Isso quer dizer que Naruto deve ser um exemplo de anime, já que ele deve ter, tipo assim, uns 80% de flashback, ou coisa do tipo. E outra coisa, eu sei que o Colossal tá em CG, ou melhor dizendo, ele tá variando de CG ou não CG, melhor dizendo 3D e 2D, mas mesmo assim, mesmo ele tendo essa animação meio cagada, assim, né, 3D, não funcionou com ele. A direção e a animação estão conseguindo suprir toda essa deficiência visual, digamos assim, já que ele fica meio bizarro na tela, mas a sequência de animação acaba compensando toda essa bizarrice, e isso é ótimo. É uma coisa que eu já falei até em algumas lives, inclusive se você não acompanha as lives, confere aqui no canal Projeto LB, que toda semana a gente faz live, a gente faz 70 km de live, pegue a referência aí. E eu já falei algumas vezes que pra mim, a animação funciona o seguinte: você pode ter alguns quadros secundários um pouco mais cagados, você pode ter CG no anime pra compor cenário, pra fazer volume de personagem. Arslan Senki, por exemplo, utiliza isso. Não é da melhor forma, mas ele consegue popular muito bem cada cena pra mostrar mais personagens na tela, já que desenhar um por um consome muito tempo. Então aí eu até entendo assim, né? Eu falo, pô, beleza, né? Tá usando em momentos que não são cruciais pra obra. O problema é quando a animação e a direção
caga em momentos especiais, momentos que precisam ser bem feitos. E Shingeki caiu naqueles casos que nos momentos de impacto ele faz muito bem. Todas as cenas de mais ação, mais impacto emocional, mais importantes pro roteiro e pra história, elas funcionam bem. O problema é colocar o Colossal, que são momentos de impacto, são momentos importantes pra história, em CG. Isso fica estranho. Se eles quisessem fazer CG apenas pra popular e fazer mais personagem de fundo, ok, beleza. Mas fazer o Colossal... é um pouco bizarro. Só que ainda bem que mesmo assim eles conseguiram fazer uma animação consistente e por mais que ainda seja meio bizarro aquele bicho se movimentando, está funcionando, tá funcional. E cara, a direção desse episódio foi tão incrível, o problema dele ser CG é o menor dos problemas. Por conta disso, a minha pergunta de hoje é: vocês se preocupam ou não com CG em animes? Responde aqui nos cards que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui também nos comentários a opinião de vocês desse episódio que foi muito Sasageyo, cara, foi muito bom. Não esquece de dar o seu like e compartilhar com todo mundo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, confira nossos outros vídeos aqui na tela e eu vou indo nessa, então bom anime e até Sasageyo!